Olá, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Como tem passado na bênção, graças a Deus, né? Andamos segundo a vontade de Deus, procurando agir conforme a vontade de Deus na nossa vida, né? Muitas vezes temos os problemas da vida, e não são poucos, mas o Senhor Jesus falou, se Ele venceu, nós venceremos também, né? Então, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, viu? Não fica pensando que a derrota vai existir na sua vida, não, porque luta você vai ter, nós vamos ter a luta, né? Ninguém gosta de passar pelo deserto, não é verdade? Quem gosta de passar pelo deserto, hein? Aquele povo de Deus lá, saindo do Egito, né? Ficou 42 anos no deserto. Pensa bem, 42 anos no deserto, onde não tinha comida direito, água não tinha. Não é que Deus proveu todas as coisas ali para eles, hein? Por isso, irmãos, que essa vida que nós estamos passando aqui, aquele que é crente verdadeiro, aquele que procura andar segundo a vontade de Deus, não vai ser fácil não, viu? Você que é crente, você que tem dado testemunho do Senhor, você que tem procurado viver uma vida santa, longe aí das confusões, não pensa que vai ser moleza não, você vai ter luta, mas onde existe luta, existe vitória. Então nós somos o único exército do mundo, escuta o que eu estou te falando aí, hein? Nós somos o único exército do mundo que vai para uma guerra sabendo que já venceu. Nós já vencemos, irmãos. Nós já vencemos. Só que precisamos de galgar, né, os caminhos, andar, passar pelos problemas, lutar, vencer. E nisso a gente vai fazendo a obra de Deus, levando as pessoas a conhecer Jesus. E nós vamos nos fortificando dia após dia no Senhor. Então, o assunto que eu quero falar hoje aqui é um assunto assim, muito, muito ruim de falar, que é sobre a morte e ressurreição, né? O crente, ele vai morrer, nós vamos morrer, se Jesus não voltar antes, né? Porque se Jesus voltar antes da nossa morte, aí nós vamos ter o corpo transformado, né? Nós vamos receber um novo corpo e não vamos passar pela segunda morte. É isso que eu vou explicar aqui, né? Você vai entender, porque eu vou ler alguns versículos, a Bíblia está aqui comigo, aqui, ó, em nome de Jesus, e eu separei os textos aqui, né? Jesus, ele exorta o povo a renascer. Isso está escrito lá no livro de João, capítulo 3, quando ele tem aquele diálogo com Nicodemos, né? Nicodemos era um homem muito experiente na lei judaica, ele era um dos líderes da sinagoga. Entretanto, quando Jesus falou algumas coisas espirituais para ele, ele não entendeu nada. Ele não compreendia profundamente a importância de morrer e renascer. Que eu vou explicar para você que muitos que foram ressuscitados, a ressurreição deles foi momentânea, não é igual a ressurreição de Jesus, não. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele ascendeu-se ao céu. É diferente. É diferente de ascensão e assunção. Já viu isso aí? Alguém já te falou essas duas palavras aí? Ascensão e assunção? Pois é, irmãos, essas coisas ninguém fala, porque isso aí são coisas que são tiradas
de um poço especial que Deus nos dá. Ascensão é só para Jesus. Está descrito lá no livro de Atos, capítulo 1, e também capítulo 1 de Atos fala que Jesus ele foi subindo ao céu e os anjos do seu lado, e as pessoas vendo. Então ele voltou para onde ele veio, Jesus voltou para onde ele veio. A assunção é para aquele que ele está em Cristo e ele vai herdar a salvação. Mas esse herdar a salvação depende de Cristo. Depende da manutenção de Cristo, porque a Bíblia diz que nós vamos viver de eternidade a eternidade. O que você pensa de eternidade a eternidade? A eternidade, segundo o ensinamento da Bíblia, é que nós vamos viver o período de eternidade. Então Deus vai nos dar um período, Jesus vai nos dar manutenção, é como se fosse de um mês a um mês, um ano a um ano, 10 anos a 10 anos, só que tem que é eternidade. Nós não sabemos calcular o tempo que é. Nós vamos estar inteiramente recebendo de Deus essa eternidade. Nós viveremos de eternidade a eternidade. Jesus não. Jesus é Deus. Ele é sempre eterno. Ele sempre tem essa eternidade. Ele é a eternidade. Como diz lá em Provérbios, capítulo 8. Então, meus irmãos, eu vou falar justamente sobre renascer. O diálogo que Jesus teve com Nicodemos, e que Nicodemos, pela ignorância espiritual, ele pergunta: mas tem como um homem voltar ao ventre da sua mãe? Olha para você ver como é que um homem experiente, um homem que estava à frente de um rebanho, porque ele estava à frente da sinagoga de Jerusalém, mas ele não tinha esse conhecimento. E Jesus simplesmente foi falando para ele e ele foi compreendendo. É o que nós vamos falar aqui também. Porém, então, eu peço a você que nos anime, não. Viu? Esta é a dúvida, né? Que muita gente tem aí. Muita gente. Ninguém entende isso aqui. É uma coisa até complicada da gente poder explicar, né? Agora, porém, renascer como? Como que nós vamos renascer? Então, aí eu vou entrar aqui nesse aqui. Primeiramente, eu quero falar o que é a morte. Parece óbvio o que eu vou falar aqui, mas morte é cessar de viver. Você sabia? A morte é a pior coisa que existe no mundo, foi a morte. A morte é como que é a separação do homem de Deus, é morrer. O homem, quando separa de Deus, ele está morto. Ele vive uma vida natural, mas ele está morto. Ele só vai viver novamente quando ele ter um encontro com Deus. E essa vida que ele recebe com Deus é uma vida eterna. Não é só aqui, não. Na terra, não. É uma vida eterna. Porque você acha que a nossa vida resume-se somente aqui na terra? Não. Tem muita coisa para a gente conhecer, para a gente fazer. A eternidade com Jesus não é uma coisa monótona que eles ensinam aí em alguns filmes, já viu? Pessoal no campo, de roupa branca, andando no gramado, e aquela lentidão, nada disso. A eternidade com Cristo é reinar com Ele. Por isso que a Bíblia fala, o Rei dos Reis. O Rei é Jesus. Dos Reis somos nós, que cremos em Jesus Cristo. O Rei dos Reis. Então nós somos reis. O Rei, Jesus, dos Reis, nós, que cremos no Senhor Jesus. Então nós vamos reinar com Cristo.
E é muita atividade num reino. Por isso que a gente tem que imaginar um mundo como a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o mundo é um reino. E um reino depende de muito trabalho, de muito cuidado com seus súditos. Em um reino, tudo que existe é do rei. Tudo que existe. As pessoas são do rei. Né? Um banco lá no jardim é do rei, as plantas são do rei. Tudo é do rei, é do reino, do rei. Então nós vamos dar manutenção a tudo que é do rei. Quem? Os outros reis que o Senhor vai nos dar capacidade. Porque o homem tem 3 ministérios em sua vida. Escuta aí, espirituais. Ele é profeta, sacerdote, tá certo? E Jesus, ele é profeta, sacerdote e rei. Só Jesus é profeta, sacerdote e rei. Nós, na condição de salvos, escute aí, nós, na condição de salvos, hoje nós somos profetas e sacerdotes. E na manutenção da eternidade, nós vamos reinar com Cristo. Os 3 ofícios de Cristo é esse. Nós só temos 2 aqui na terra, que é ser profeta e sacerdote. Qual que é a função do profeta? A função do profeta é falar das coisas que Deus nos fala para o povo. Profecia verdadeira, não profetada. Profecia verdadeira é aquela que a gente ouve que o Senhor quer da nossa vida, da vida das pessoas, de uma sociedade, de uma igreja, de um bairro. E a gente fala o que Deus quer para as pessoas, na igreja, em todo lugar. E sacerdote? Qual é a função do sacerdote? Que é uma função nossa. É a função de levar o homem até Deus. Abrir o caminho para que o homem tenha a oportunidade de chegar à presença de Deus. Essa é a função do sacerdote. Não é para qualquer um. Porque é muito difícil. É muito difícil isso aí. Agora, quem é o rei? Jesus. Após a morte do Senhor Jesus, ele recebeu autoridade tanto no céu como na terra. Ele tem autoridade, mas a Bíblia diz que por um período foi dado a Satanás a direção do mundo. Por isso que a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Então o mundo, ele vive em função das coisas erradas, da influência maligna de Satanás. E nós que não somos do mundo, mas estamos no mundo, nós precisamos de mostrar que existe um reino, o reino de Deus. O reino de Deus chegou até nós. E nós temos que fazer com que este reino chegue a outras pessoas. Então, morrer é cessar de viver, né? A pessoa está vivendo aí, ele morre, acaba as suas funções, né? Seu corpo, né? Tudo isso aí. O assunto mais importante que existe na Bíblia é morte e ressurreição. A Bíblia toda fala sobre morte e ressurreição, né? A morte espiritual, toda a humanidade experimentou por causa do pecado, né? Então, aquele pecado original, que foi o pecado lá de Adão e Eva, ele passou para todo mundo. Todo mundo que nasce vem já com esse pecado, né? Em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 12, diz assim, ele nos deu vida estando
vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, a Bíblia diz aqui em Efésios que, embora a gente estava no mundo, no pecado original, quem nos deu? O Senhor nos deu vida. O Senhor nos deu vida. Todo aquele que aceita Jesus como Salvador da sua vida, ele recebe do Senhor Jesus essa vida. Mesmo estando nós em nossos delitos e pecados. Então agora eu sou uma pessoa salva. Eu estava morto, mas eu revivi. A morte física, a morte do corpo física, escuta aqui, todos deverão experimentar, exceto Enoque e Elias, no Antigo Testamento. Enoque, a Bíblia fala que ele andou com Deus. Então Deus viu que ele estava tão preparado, porque ele andava com Deus, que Deus tomou ele para si. É como se fosse uma fruta madura. A fruta madura você tira ela do pé, da árvore. Então, a pessoa que anda com Deus, que o maior exemplo são os patriarcas, hoje o homem esqueceu o que é andar com Deus. Às vezes a gente fala por força de expressão, eu estou andando com Deus, e eu creio, não duvido. Mas é um andar diferente, porque nós temos muitas paixões infâmeas na vida. Né? O mundo de hoje, ele não deixa você estar separado para Deus, propriamente dito. Não é bem isso. Não é bem isso. Mas a questão é que você não consegue, vivendo nessa sociedade, ter uma vida completamente voltada para Deus. Porque andar com Deus como Enoque andou e foi trasladado, Deus tirou ele do mundo, ele não morreu. Elias, a mesma coisa. O profeta Elias. O profeta Elias fazia tanto a vontade de Deus, ele estava tanto no centro da vontade de Deus. Veja bem, vontade, não é permissão de Deus. Tem gente que vive aí na permissão de Deus, não na vontade de Deus. Então Elias estava tão no centro da vontade de Deus, que Deus tirou ele do mundo também. Mandou uma carruagem de fogo, inclusive, buscá-lo. E ele foi para o Senhor. Somente esses dois na Bíblia que não morreram. Todos os outros morreram e reviveram, a não ser o Senhor Jesus, que ressuscitou. Lázaro, por exemplo. Jesus não ressuscitou ele? Ressuscitou, ele estava morto lá já há 4 dias, dentro lá do túmulo, lá, numa caverna, né? Jesus mandou tirar a pedra e ele veio e tiraram ali as ataduras dele, porque antigamente ele desenvolvia a pessoa nos panos, né? Mas passou um tempo, Lázaro morreu. Não sei com quantos anos depois, morreu de novo. Morreu em Cristo. E foi descansar em Cristo. Todos que foram ressuscitados, aquela menina, Talita cumi. Jesus falou, né? Talita cumi. A menina tinha 12 anos de idade. Jesus ressuscitou ela, entregou ela para os seus pais, para Jairo, né? Jairo ficou muito feliz, aquelas pessoas ficaram atônitas com isso, né? Porque quem pode ressuscitar alguém, né? Mas ela, ao longo da sua vida, um dia ela morreu. O filho da viúva de Naim, Dorcas. Então, a Bíblia explica isso, irmãos. Agora, quem não morreu na Bíblia, lembre-se do que o pastor está falando.
Somente Enoque e Elias. Somente Enoque e Elias. Jesus ressuscitou porque ele é Deus. Ele viveu aqui 100% homem e 100% Deus. Mas não usou o seu atributo de Deus. Ele viveu como um de nós. Porque senão seria fácil ele vencer tudo. E a Bíblia explica isso aí em detalhes. Quando Jesus chorou, chegou lá com as irmãs, né, Maria e Marta, chegaram, seu amigo Lázaro morreu. Ele chorou. Ele teve o sentimento de ser humano. Quem chora? Nós que choramos. Sentimento de perda, né? Então, a morte física todos deverão experimentar. Todos, né? A morte eterna, chamada de segunda morte, é para os não salvos. Então, quer dizer, a pessoa morreu eternamente. Ele não tem mais como. Você lembra que eu falei no começo aqui que a morte é a separação de Deus? Ele está separado de Deus eternamente. Entendeu? Pessoa que morre, que tem a morte eterna, ele está separado de Deus eternamente. Lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 13 e 15, aqui eu peguei só um pedacinho, diz assim: a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então já está julgado, isso aqui já está julgado. Só Satanás que ainda não foi lançado no lago de fogo. Às vezes você ouve aí alguma pessoa, algum pastor, dizendo que já lançou, mas não lançou. Ele já está julgado, já existe o julgamento que ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Amém, meu irmão? Você está compreendendo isso aí? São coisas importantes para a vida cristã que nós temos que entender. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu estou preparando um vídeo aqui falando sobre a questão da cremação. Porque hoje em dia todo mundo está querendo ser cremado, né? E eu vou explicar detalhes sobre cremação que você vai entender. Eu vou explicar duas coisas para você que você vai entender. O que é pó? O que é cinza? Você sabe a diferença? Pó e cinza são diferentes. Parece que é igual. Parece. Vai lá no Google, no pai dos burros, no Google, pergunta lá, o que é pó? Que a Bíblia fala que o nosso corpo volta ao pó que o era. Quando Deus fez o homem, ele pegou do pó da terra e fez o homem, pó da terra, e construiu o homem. Depois soprou nas narinas a alma do homem. No Antigo Testamento, escuta aqui, coisa importante, ninguém vai te falar isso, ninguém. No Antigo Testamento, alma e espírito era a mesma coisa. Alma e espírito. Apóstolo Paulo, pela revelação, em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que ele define corpo, alma e espírito. Você não vai ouvir isso aí. É no Novo Testamento, pela revelação, que existe a separação entre alma e espírito. Então, o homem é constituído de corpo, alma, ó, alma. Os árabes fazem isso, ó. E espírito. O corpo é a parte que nós falamos uns com os outros, não é? Que identificamos um com o outro.
Por que sai som da minha boca? Por quê? Porque eu tenho lá as cordas vocais que impulsionam a minha língua, que foi treinada no português. Então ele fala. Mas vem da onde? Da alma, do centro das emoções. A alma. A alma é centro das emoções, que faz a gente fazer, pensar, sentir. Quando eu sinto uma dor no corpo, quando bate aqui na minha mão com uma forma forte, eu sinto uma dor. É porque encostou na minha alma. E minha alma falou assim, esse corpo é sensível. Doeu. E aí eu sinto dor e falo, ai. Corpo, alma e espírito. Espírito do homem, ele fica inerte. Ele não atua até que ele seja vivificado por Cristo, pelo Espírito Santo. Entenda essas coisas, você vai compreender muita coisa nesse vídeo aqui. O espírito do homem natural, ele é inerte, ele não praticamente, ele está dentro do homem, mas ele não tem função nenhuma. Quando o homem aceita Jesus como Salvador, esse espírito é vivificado, para que ele passe a ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Aí o homem compreende as coisas de Deus, é o batismo no Espírito Santo de Deus. Aí vem alguns dons. Uns falam em línguas estranhas, outros têm dom de profecia, dom de cura, dom de discernimento de espírito. Vocês estão compreendendo isso aí, a maravilha que Deus fez, irmãos? E ele deu ao crente. Mas os crentes não estão usando isso. O crente está preocupando hoje, sabe com o quê? Prosperidade. Porque é só pregado isso, eles só pregam que o homem tem que ser próspero. E aí a mente dele fica condicionada só nisso aí. Aí ele passa a ser um robô daqueles que ensinam isso. Não é isso a beleza, a alegria da salvação, não é isso. A alegria da salvação é desfrutar a vida eterna que o Senhor nos deu aqui e procurar andar com Cristo e conhecer tudo, a beleza de toda a criação. A solução, existe solução para a morte? Olha aqui, ó. Para a morte física, existe solução através da ressurreição física. É o que eu disse de Lázaro. Então ele estava morto ali e Jesus ressuscitou ele, né? Para a morte espiritual, existe solução crendo em Cristo Jesus. Então, para a morte espiritual, somente a pessoa recebendo Jesus, que é o Filho de Deus, que fez uma obra na cruz do Calvário, pagou um preço de sangue por todos nós. Ele comprou a nossa vida de Satanás ali na cruz do Calvário. Porque ele andou na terra e não pecou. Jesus não pecou. Em nada ele pecou. Vocês compreendem isso? Nós não, nós vivemos na prática do pecado, por isso precisamos, não na prática do pecado. O pecado na vida do crente é um deslize que ele tem, é um tropeço que ele tem. Ele não anda pecando, não é prática, eu confundi aqui. Prática do pecado é quem não tem Jesus na sua vida. Ele levanta de manhã já pensando naquilo, na direção dele de pecado. Tem pessoas que é diferente, já não é dado a essa inclinação. Tem uma vida pacífica, em paz, tem pessoas.
Mas as fortalezas da vida dele, Cristo conhece. Né? Qual é a fortaleza na minha vida? Né? Então, Cristo usa isso aí para o bem. Agora, Satanás, ele também conhece isso aí e você, no seu dia a dia, vai demonstrando isso e ele inclina isso para o mal. Então, a pessoa vê assim, vamos pôr aqui um exemplo qualquer, vamos pôr aqui uma carta de baralho. A pessoa fica fascinada por aqueles 4 símbolos que tem o baralho. Né? Que é ouros, copa, paus e espada. E ali aquilo fica introjetado dentro da vida dele e ele passa a ser um viciado em jogo. Porque o inimigo vai abrindo o caminho dele, onde ele vai tem alguma coisa relacionada com aquilo. Isso na área sexual, na área de roubo, idolatria, tudo tem um espírito que vai conduzindo aquela pessoa. Como ele não tem dentro dele o Espírito Santo de Deus, ele não é guiado pelo Espírito Santo, o inimigo guia ele para isso, ele não tem força para segurar. Por isso que a gente tem que pedir socorro para Deus. Em tudo na nossa vida. Pedir a misericórdia de Deus. A segunda morte não há solução. Então, quer dizer, o homem viveu aqui nesse mundo, não aceitou Jesus e morreu. Acabou para ele. Ele vai viver eternamente separado de Deus. Então, a morte a segunda morte não há solução. Aí a pessoa está separada de Deus e vai viver eternamente na perdição eterna. A morte, como eu disse, é a separação de Deus. É a maior vergonha do mundo, é a morte. Você sabia que Deus não criou o homem para morrer? Satanás ludibriou a Eva e Eva deu a Adão o fruto e ele também comeu e pecou. O fruto do bem e do mal, a árvore do bem e do mal. Eu tenho um vídeo sobre isso. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso. Você olhar aí minha série aí, no meu canal, você vai ver um vídeo sobre isso. Então é a maior vergonha do mundo. Quando o homem pecou, ele viu que estava nu e se envergonhou. A maior vergonha do mundo é a morte. O homem ali, ele morreu e se envergonhou, porque ele criou algo que separou ele de Deus. Quando Deus chegou e foi procurar Adão na viração do dia, Deus chegou, Adão, onde está Adão? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Deus estava lembrando daquele Adão, antes do pecado. Adão, o que você fez? Onde está você, Adão? Não é questão de Deus não saber onde ele estava. Deus estava assim falando, Adão, cadê? Nós tínhamos comunhão, Adão. Cadê? Onde está você? Você comeu do fruto? Porque só assim que o homem separa de Deus. É o pecado que separa o homem de Deus. A morte física é separação do corpo e alma. Lá em Tiago 2:26 diz, o corpo sem espírito é morto. Tá vendo aí? Corpo sem espírito, e agora que une espírito e alma, é por isso que está falando espírito, é morto. Ele não tem função mais nenhuma. Então ele volta ao pó, acabou. Onde eu estou aqui, a morte física é deixar o tabernáculo. Segundo a Pedro 1, capítulo 1, versículo 4.
somos coparticipantes da natureza divina. Então agora, aquela pessoa que deixa o tabernáculo é o corpo que Deus nos deu, é o tabernáculo aqui na terra. É a casa que nós temos. Não tem a música que fala, essa casa é sua casa, né? Não diz isso aí? Eu nem lembro a letra direito. Nós convidamos o Senhor para estar na nossa casa. A música fala só sobre isso. A casa é aqui, o tabernáculo que Deus nos deu, onde há a morada do Espírito Santo dentro de nós. A morte física é seguir um caminho sem volta. Não tem como. Esse negócio que a pessoa fala aí que vai voltar a viver, reencarnação, é mentira do diabo. Não tem como. O corpo, aqui diz aqui, ó, Jó capítulo 16, versículo 33, diz assim, dentro em pouco seguirei o caminho de onde não voltarei. Deus revelou isso para Jó. Eu estou doente aqui, estou ruim, vocês estão vendo aqui, estou com inflamação no corpo todo. Dentro em pouco eu vou seguir um caminho que nunca mais eu vou voltar para cá, acabou. A morte física é descer ao silêncio. Lá no Salmo 115, versículo 17, diz assim, os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. O homem não consegue viver no silêncio profundo. Por isso que Deus é como se fosse um sono, esse descansar em Deus, né? Quando o homem morre em Cristo, é como ele está descansando, é um sono que ele tem. Coloca você numa ilha sem barulho nenhum para você ver. Você morre, você não aguenta. Nós precisamos de comunhão, de conversar com pessoas. Morte física é tornar-se ao pó. Gênesis 3,19, tu és pó e ao pó tornarás. Está vendo? Não é cinza. Você tem que saber essas coisas, irmão. Irmão, eu estou ensinando para você aqui coisa mais profunda das coisas de Deus. Por isso que eu vou fazer esse vídeo, né, sobre cremação. A Bíblia diz que não é pecado, não tem isso na Bíblia. No Antigo Testamento também não tem. No Antigo Testamento tem um texto lá que fala que Deus amaldiçoou uma pessoa. E ele falou assim, você vai morrer e os seus ossos serão queimados. Então, era algo de maldição. Você veja bem, hein? Agora, o que a Bíblia ensina? Sepultamento. Eu quero explicar porque tem gente que morre em acidente de carro e pega fogo e queima tudo, né, irmãos? Não é verdade? Então, eu quero explicar isso. Agora, eu deixo muito claro, irmãos. Se alguém quer isso, a família quer cremar a pessoa, o pastor não pode interferir nisso, não. Se a pessoa vier e fizer uma pergunta, se ele quer saber se isso convém ou não, viu? Isso chama ética pastoral, tá? Matéria importante da teologia. Ética pastoral. Se a pessoa quer, a família definiu aquilo, aí, meu irmão, o pastor vai falar a verdade. Falou, irmão, segundo a Bíblia, nós temos ensinamento, e segundo o mundo, quem fazia isso, quem queimava as pessoas, né? Moloque, e aí eu vou explicar muita coisa, que eu quero fazer a live específica. Explicar muita coisa aqui, irmãos, muita coisa, que as pessoas não sabem, e por não saber, faz coisa errada. Então, a Bíblia não define como pecado, tá? Cremar as pessoas. Mas não é um costume do povo de Deus.
Não é costume. Se não é costume, irmão, eu quero fazer aquilo que é do povo de Deus. Por isso que eu chamo pessoas que são salvas como irmão. É meu irmão. Eu gosto de falar irmão. Hoje em dia quase que isso já não se fala, né? A pessoa cumprimenta o outro pelo nome e pronto, acabou. Nem fala que é o irmão. Não, acabou. Está acabando muita coisa, irmão. Muita coisa está sendo banalizado na obra de Deus, tá? Para a gente começar a fechar aqui, a morte física é partir. Filipenses 1, 23, o apóstolo Paulo dizendo: tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas eu tenho que esperar a hora certa. Eu não posso adiantar isso. O suicídio diante de Deus é pecado. Então ele estava dizendo assim: eu tenho vontade de ir, de partir. Porque estar com Cristo, irmãos, é muito melhor. Porque esse sono que a gente vai ter com Cristo é um sonho que você dorme, de repente passa 100 anos que você morreu. Mas o sono, quando Cristo voltar e despertar você, é como se fosse um segundo. Você não percebe o tempo. Quando você está dormindo, você dorme de noite e acorda de manhã. Você não consegue medir o tempo. É como se você dormiu e acordou. Só que tem que agora estar com o corpo relaxado, descansado. A morte com Cristo é mais ou menos isso aí, para você entender. Oh, glória a Deus, aleluia. Morte natural é causa material. A morte natural da pessoa. Até pus aqui Lucas 13:1, que fala de muitas pessoas que morreram numa torre que caiu na época de Jesus e morreu muita gente ali. Então, quer dizer, é uma morte natural. Lucas capítulo 13, versículo 1, depois você lê lá. Caiu uma torre lá e morreu, matou muitas pessoas, porque eles perguntavam, essas pessoas aí eram pecadores? Não, morreu naturalmente. Chegou o tempo dela, no momento dela, morreu. Morte pelo pecado é a causa moral, que está lá em Gênesis 2,17, que é a morte de Adão e Eva. Morte pela permissão de Deus. Aí é uma causa espiritual. Está em Lucas 12:5, que fala que muitas vezes a pessoa, pela vontade de Deus, a pessoa perde a vida, você não compreende isso, mas perde a vida. Chega um momento da vida, Enoque não foi trasladado pela vontade de Deus? Chega um momento na vida do crente que Deus fala assim, vou recolher ele, e recolhe. Aí todo mundo pergunta, mas por que ele era tão crente, Mas porque Deus quis isso, irmãos, é a morte, é a permissão de Deus, morte espiritual, uma causa espiritual. Ninguém viu isso aí, mas Deus vê tudo. Então chegou o tempo dele. Outro dia eu vi num vídeo que o pastor estava pregando, ele morreu no púlpito, pregando a palavra de Deus, cantando um hino. Então, irmãos, a coisa de Deus tudo é mistério. As coisas de Deus são mistério. Para a gente fechar aqui, é só em Mateus 7:24, que fala dos fundamentos, né? Os dois fundamentos, né? Tem pessoa que quer construir a vida dele sobre a areia. Vai vir problema, ele vai cair, vai ser derrubado. E a Bíblia ensina que nós temos, né, que ouvir a palavra, praticar, é semelhante ao homem que constrói sua casa, sua vida, né? Casa é vida, sobre a rocha. Quem é essa rocha? O Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, viu? Dê um like aí, inscreva nesse canal, passa essa informação importante em conteúdo desse vídeo que eu fiz aqui. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.